Bom dia, hoje é 20 de maio, sexta-feira, e vamos fazer mais um estudo do nosso contrato futuro de milho da B3. Nós estamos atualmente estudando o contrato vencimento setembro, CCMU, e o vencimento julho, CCMN, dando prioridade pelo vencimento setembro devido à liquidez, né? Bom, ontem a gente teve mais um dia de pequenas baixas, acompanhando já o terceiro dia de queda do preço após o rompimento da máxima do contrato de setembro, que aconteceu no dia 16. Né? Como a gente havia discutido, essa forte alta que aconteceu nos últimos dias, né, mais ou menos em torno de 7 pontos, 8 pontos, foi uma expectativa de geada que tinha essa previsão, e a correção que está acontecendo tem como principal drive o dano potencial que foi melhor do que esperado, né, em relação à cotação devido à geada. Vamos dar uma olhadinha aqui no que aconteceu aqui no dia de ontem em alguns fatores adicionais, né, em relação ao que aconteceu lá fora e com relação ao dólar também, né. Olha só, ontem o mercado lá em Chicago, né, a Bolsa de Chicago, o MIRA foi um pouquinho positivo e hoje já está abrindo uma pequena baixa, né? A soja também, hoje com uma pequena baixa e ontem também uma pequena baixa, né? Não chegou a fechar o gap que aconteceu nos dias anteriores. O petróleo, uma pequena alta, quase na estabilidade, e a soja que ontem teve uma alta um pouquinho mais relevante, né? Vamos dar uma olhada aqui com mais atenção no que aconteceu no contrato de milho e fazer uma correlação com o que que aconteceu no nosso contrato do CCMU, que foi o que a gente trabalhou ontem, né? Então ontem a gente estava posicionado numa venda desde o dia anterior, né? A gente aproveitou, vamos voltar aqui, a gente aproveitou um pedaço dessa queda no dia 19, então a gente pegou aqui um pouquinho dessa, vou pegar aqui o dia de ontem aqui, né? A gente entrou aqui no dia 18, né? Então a gente pegou aqui um pedaço dessa queda aqui, onde no dia 18 o mercado na abertura ele fez uma forte pressão de venda, mas arrefeceu essa pressão e a gente aproveitou um pullback aqui para tentar embarcar numa nova baixa, né? Entretanto, a gente manteve a posição no dia 18. Ontem a gente continuou posicionado aqui nessa venda, com a seguinte situação, né? A gente estava com a expectativa, deixa eu colocar um gráfico maior aqui, a gente estava com a expectativa de que o mercado teria que romper alguns pontos importantes, né? O principal ponto aqui que a gente estava estudando ontem, que serviu de referência para a gente, foi justamente a região do 95, né? Então, que havia já falhado no dia 18, ontem na abertura também falhou esse rompimento, a gente continuou posicionado, né, com o stop aqui na região do 97, 96 e 80. E a gente estava aguardando uma pressão vendedora para conseguir buscar lá no 93, que era um ponto interessante para a gente. Lá por mais ou menos quase 10 horas, o mercado chegou no 94,50, que a gente já tinha avisado que era uma barreira interessante, onde tinha uma grande quantidade de ofertas de compra, e a gente sabia que os compradores poderiam oferecer alguma resistência nessa região. E foi uma resistência bem significativa, né? Então, quando o mercado chegou aqui nessa região, exatamente do 94,50, houve uma pressão compradora e o mercado começou a subir. Qual que era a situação ideal?
para continuar no movimento de venda, eu estava esperando que o mercado reagisse aqui nessa região do 94,50, fosse de novo no 95, fazer um pullback, e os vendedores não deixariam subir de novo. Teria que voltar aqui para fazer né, um pivôzinho e a gente continua descendo, né? A gente esperava esse movimento aqui, né? Movimento de queda, faz uma cabeça do pivô e para voltar a descer e buscar lá no 93. Isso era a nossa ideia. E a gente tem estabelecido que se falhasse de novo o rompimento do 95, a gente ia sair da operação. Então, o mercado falhou e a gente realmente fez isso, né? A gente saiu da operação, eu saí aqui 95 e 40, mais ou menos, nessa região aqui. Por que eu saí, né? Além dessa questão aqui, própria questão gráfica, que perdeu a nossa validade da queda, devido a esse candle de força aqui às 10h20, isso foi também acompanhado pelo mercado externo. Olha só, mais ou menos nesse horário aqui das 10 horas, olha o que aconteceu lá com o milho de Chicago. Começou a ter uma forte alta, começou a subir bastante, e eu estava aqui esperando uma pequena correção aqui, né? Nesse movimento lá fora, depois de uma baixa, ele fez um pullback e desceu. Essa subida aqui teria que ter uma resistência aqui nessa cabeça do pivô. E ele passou isso aqui e continuou subindo na hora, né? Então, isso foi um fator preocupante. Além de ter uma pressão de compra aqui no nosso contrato pelo fluxo, a gente identificou um forte interesse dos compradores. E os outros ativos, principalmente o petróleo, também estava subindo. Além disso, a gente também estava com uma dúvida em relação ao dólar, né? Porque o dólar ontem, aqui no dia 18, não, dia 19 aqui, o dólar ontem, mais ou menos nesse horário, aqui por volta das 10 horas, ele parou de cair e começou a formar vários candles de indecisão, né? Olha aqui, nessa região aqui. Então, depois desses candles de indecisão, ele começou a subir. Então, nesse momento que ele começou a subir também, eu perdi a confiança nessa venda e abandonei a posição, né? Então, eu zerei a posição com medo de ter uma reversão e acabar saindo de uma posição positiva para uma posição negativa, né? O que ocorreu é que depois que eu saí dessa posição, o dólar voltou a descer e provocou novamente uma queda do milho também, né? Concomitante à queda do milho. Eu entrei de novo, né? Eu supondo que ia permanecer um perfil de compra, eu acabei fazendo uma compra nessa região aqui e esperava uma correção aqui até o 96,70, 96,80. Estava esperando um ponto novamente igual aconteceu no dia anterior. Então o mercado oscilou nessa região do 95, 95,5. No final do dia, parecia, já abriu o leilão do N, parecia que o mercado ia embalar para uma volta numa subida, até aquele ponto importante de resistência, mas olha só uma coisa interessante aqui, vamos ver como vai abrir agora, está bem no 94, na região do 94,90, 95. Olha só, ontem, no final do dia, os vendedores protegeram a região do ajuste. Então, eu estava na compra aqui, esperando chegar até a região do 97,70, só que quando chegou no ajuste, nessa região aqui do 96,30, 96,20, os vendedores protegeram essa região. Então, eu acabei também saindo da posição, conseguindo ganhar uma merrequinha aí, mas falhou tanto a minha venda quanto a minha compra, mas mesmo assim eu consegui sair positivo, né? Porque eu acompanhei a posição conforme o fluxo. Então, quando eu percebi aqui que no final do dia, após uma forte pressão de compra, forte não, né? Uma pressão de compra, os vendedores defendendo com muita força a região do ajuste,
eu acabei abandonando a minha posição e foi bom, né? Porque tanto depois no fechamento quanto no after o mercado desceu. Ainda mais hoje agora abrindo com essa queda, não seria bom estar posicionado na compra agora. Então, a perspectiva de hoje ainda está um pouco indefinida, né, porque a gente tem parece que o mercado agora está um pouco encaixotado, né? Essa região do 94,50 até a região do 96,70 parece ser um ponto aqui que vai ter uma certa consolidação antes de engatar uma nova tendência. Vamos ver aqui alguns outros dados aqui para ter um olhar mais global aqui do que pode acontecer. O número de contratos abertos. Praticamente a mesma quantidade de aumento do contrato N foi uma redução do contrato U, né, em torno de 400 contratos. Não é muita coisa, né? Em termos de volume, que a gente até viu no gráfico, o contrato U foi um pouquinho abaixo do dia anterior e o contrato N foi bem abaixo do dia anterior, né? Então, também não dá para a gente usar essa informação para ter alguma posição de novos players. O mercado à vista praticamente estável em relação ao dia anterior, né? Então, um dia ficou 89,28 e agora foi para 89,23, né? Uma variação de 0,06%, então, ou seja, praticamente não oscilou. E as previsões de geada estão não se confirmando, né? A previsão é que realmente a gente pode escapar dessa geada. E a questão também mais complicada fica para o mercado americano em relação ao clima, que eles estão muito justos, né, no período do plantio, que se acontecer mais alguma intercorrência pode prejudicar bastante a safra deles lá, né? Então a gente está muito preocupado com a questão externa e a gente está percebendo aqui uma continuidade dessa vinculação com o dólar, e o mercado externo também está influenciando bastante, né? Então hoje a gente vai talvez nem operar, porque enquanto estiver nessa região aqui, eu acho que realmente fica um pouco complicado, a não ser que eu tenha um indicativo muito forte do fluxo ou do dólar, ou lá fora de algum disparo para algum lado, a gente pode acompanhar esse movimento, mas se não tiver nada muito externo muito interessante, a gente provavelmente não vai estar operando agora, né? Normalmente sexta-feira é um dia de menor liquidez, mas sexta-feira passada não foi, né? Sexta-feira passada teve um volume muito bom e pelo fluxo permitiu algumas entradas interessantes, né? Então, eu não tenho muita expectativa de hoje fazer alguma coisa, mas observar, né? Ver se tem alguma coisa, principalmente se aumentar o volume de transações aqui, a gente pode aproveitar algum movimento. Bom, por hoje é isso e semana que vem a gente volta para saber o que aconteceu. Até mais.